obrigado por ter aceitado o nosso convite e falarmos aqui no Momento Gestão. Pessoal, essa é a professora Eliane Amaral. Ela é da área de TI e muito bem conceituada aí nessa área, leciona para essa área também, já atuou como gerente em algumas empresas grandes, né, conhecidas por vocês. E ela também está aqui hoje para falar de um tema muito atual e muito pertinente, né, que é a gestão de TI. E como é que isso tem acontecido nos dias atuais? Então, como eu ia dizendo, né, o tema de hoje é como é que as empresas, a gestão de TI, principalmente com as demandas atuais, com tanta necessidade de trabalho aí, home office, né, e dessa organização, como é que o departamento de TI tem feito para auxiliar quem está em casa, né, sem deixar cair aí a produtividade, né, e principalmente com os problemas que vão surgindo, e o quanto isso impacta na gestão de pessoas, né, e quanto isso impacta aí no nosso dia a dia. Então, hoje ela vai esclarecer esses tópicos, né, Eliane? E a gente vai bater um papo aqui a respeito. Lembrando que a cada 15 dias, onde nós trazemos temas que são atuais, são temas ligados aí a treinamento, desenvolvimento, né, gestão de pessoas. E vocês também podem nos pedir, nos sugerir algum tema, algum convite, para que a gente tente atender a necessidade de todos aí. Então, Eliane, fique à vontade. É uma honra estar aqui com a professora Elaine, além de uma grande gestora, né, coordenadora, mulher incrível, né, como todas aqui, né, guerreiras, né, mulheres guerreiras, né, e a TI hoje ela vem numa versão muito diferente do que se tinha, né, até mesmo porque ainda hoje nós entramos numa fase diferente, né, que São Paulo estava vindo até então. Até então, São Paulo estava vindo numa fase, lógico, vermelha, amarela, enfim, outras fases que nós passamos, e hoje nós passamos por uma fase emergencial, onde se determinou que as empresas trabalhem efetivamente em home office, né? Então, com isso, as empresas têm mudado todos os seus aspectos de trabalho, né, e de gestão de TI, né? Então, cada vez mais as empresas se preocupam e visam e estão empenhados em trabalhar em gestão. Então, a tecnologia ela não veio só para ajudar numa questão de pandemia como nós estamos vivendo atualmente, mas a gestão de TI ela veio para que as empresas pudessem alavancar, né, ter futuro, ter conhecimento, né, para que o RH, principalmente, pudesse interagir com essas pessoas, né, de uma forma mais clara, mais objetiva, mais próxima, computacionalmente dizendo, a gente fala mais amigável, né? Então, cada vez mais, todas as empresas aplicam a TI, tanto na execução das suas tarefas, quanto nas tomadas de decisão, assim como na contratação. Então, a gente pensar na primeira fase, né, que existe ali, que é recrutamento, e depois, né, a seleção das pessoas para trabalho, a gente já tem a tecnologia sendo envolvida nesse processo, né? Então, antigamente, né, a gente ia nas empresas, entregava os currículos, né? E aí passava, esperava para alguém achar esse currículo numa gaveta, né? Poder trazer isso à tona, olhar e ver uma possibilidade de trabalho ou de sucesso, né? Hoje em dia, o que a gente observa? Ou as vagas são ofertadas em distribuição online, ou seja, em diversos sites que existem para oferta de vaga, seja ele gratuito, seja ele pago. Então, nós temos aí uma série de ofertas de trabalho que a gente tem, tanto em sites pagos como gratuitos, né? E o que acontece, né? A própria LinkedIn, que é uma rede específica, né,
para trabalho, network é onde você tem ali vários links e amigos de trabalho, onde a gente pode inserir outros amigos e parceiros para ter esse descobrimento. Eu já fui, por exemplo, não estava, né, numa fase de procurar trabalho, nada, e fui localizada por uma empresa através do LinkedIn, e a partir daí eu fiz uma prosperidade, né, uma junção, né, uma consultoria, por exemplo, dessas empresas que vieram me procurar pelo meu LinkedIn. Né? Então, é uma coisa atualmente que acontece muito. E as empresas também começaram a ter uma visão diferente, não só de pandemia, mas uma visão de, às vezes, o funcionário trabalha muito mais em casa, né, do que efetivamente no escritório e no trabalho. Né? Torna E, exatamente. Então, o que acontece? Eu tive a sorte de ter um chefe lá em 92, quando nem existia rede, não existia computador, não existia internet, não existia nada. E ele já tinha essa concepção de trabalho, né? Vai para casa, leva o seu trabalho, trabalha, faz a produção e volta aqui quando você... Isso. Hoje, a gente observa que a gente tem gestores atuais que não, como assim? O funcionário vai trabalhar em casa? É uma visão tacanha, é uma visão medonha, é uma visão arcaica, né? Porque a gente trabalha muito mais quando a gente tem esse trabalho em casa. Primeiro, nós somos gerenciados. Segundo, nós temos produtividade, nós temos ações para fazer e demonstrar, né, nas ações de trabalho. Então, não tem essa de você vai para casa e vai cruzar sua perna e assistir a sessão da tarde e não vai fazer nada. Porque você tem relatórios, você tem ações, você tem entregas de trabalho, de tarefas que você precisa compor, né? Então, é uma tendência não só do Brasil, é uma tendência mundial, né? Com a poluição, então diminui o transporte, diminui acessos, diminui uma série de coisas, né? Imaginem só, antigamente, se você quisesse tirar um extrato no banco, você tinha que ir até o banco, e não era qualquer banco, era no banco que você tinha conta. Hoje em dia você acessa isso da palma da sua mão, né? Onde você tem acesso ao seu extrato, você tem acesso a tudo que você quer saber. E cada vez mais as empresas estão entendendo isso. E as que não entraram ainda nesse mecanismo de, olha, nós vamos trabalhar cada vez online, estão entrando. Né? A empresa que hoje em dia ela não trabalha como inserção de tecnologia, né, ela está falida. Né? Ela não tem como atuar, ela não tem como concorrer, ela não tem como interagir com os demais concorrentes. Né? Então, a tecnologia ela não é uma coisa passageira. Né? Às vezes eu brinco e falo, não é algo que a gente precisa, e nem tem como a gente brecar isso, né? Senão eu falo, se a gente tivesse como brecar a tecnologia, a gente estaria andando os cavalos. Tadinho dos cavalinhos que foram abandonados quando vieram os automóveis. Né? Então é algo que não tem como voltar atrás. É algo que cada vez mais acontece, é uma realidade. Não tem como a empresa trabalhar se ela não investir em tecnologia, se ela não investir em software, se ela não investir em conhecimento, porque ela passa a ser conhecida e, consequentemente, ela entra, né, para uma nova fase que nós vamos entrar, que eu acredito que um futuro muito próximo, muita gente que não conhecia ou que não usavam a tecnologia passam a usar. Por quê? Porque não tem como fugir disso, né? Então, agora, para que eu vou fazer tal coisa se eu posso fazer da minha casa? Para que eu vou me deslocar 2 horas para ir até um lugar que eu vou ser muito mais produtiva na minha casa, não vou me cansar tanto, não vou ter tantas interrupções atendendo telefones, ou atendendo demandas, ou atendendo pessoas, né, que vão até lá para conversar com a gente, interagir. Então, em casa, a gente acaba se tornando muito mais produtivo, né? Porque você não tem essa inserção de outras pessoas no ambiente de trabalho que você acaba sem querer fazendo, né? Então, consequentemente,
você não está tão cansado, porque, vamos combinar, quem mora em São Paulo sabe que 2, 3 horas de trânsito não é brincadeira, né? Então, você acaba sendo muito mais produtivo, mais feliz, né? A empresa é mais representada, né? E é óbvio que você quer também mostrar mais o seu trabalho, sua atividade, interagir, né, com tudo que está acontecendo. Exato. E justamente assim, né? As pessoas têm uma ideia, uma ilusão, assim. Isso aconteceu muito quando começou a pandemia, né? Aí muitos se questionavam, agora eu quero ver o que o departamento de TI vai fazer. Porque nós estamos em casa usando a nossa internet, usando os nossos recursos, né? E o TI, onde vai se encaixar nisso tudo? Bom, primeiro que não é só isso, né? O TI não se resume somente ao acesso que você tem de conexão de dados, né? De transmissão de dados. O TI ele vai além disso. Ele é base para a tomada de decisão, ele faz parte, né, de um posicionamento estratégico da empresa para alavancar resultados, né? E ele precisa ser gerido. E ele precisa ser também apresentado aos colaboradores em forma de treinamento e desenvolvimento. E daí vem várias situações de treinamento e desenvolvimento para quem não é da área de TI, mas no sentido da conexão com a área, né? Para que se melhore a produtividade, para que você tenha condições, por exemplo, de trabalhar à distância em um sistema da empresa, que você só conseguiria se logar presencialmente. Então, o TI trabalhou e não trabalhou pouco, não, para entender que até então algumas empresas não aceitavam muito bem o trabalho home office, achava que trabalhar em casa era coisa de gente folgada, né? Gente folgada. Aí, que queria ficar de pijama o dia inteiro. E a gente sabe que não é assim, né? Pelo contrário. E também qual o problema de trabalhar de pijama desde que eu atenda uma demanda de produtividade, de qualidade, tomada de decisão? Eu não consigo, né, ver todo esse problema. Mas só para a gente entender, eu vou falar em algumas áreas, tá? Então, por exemplo, começando pelos professores, tá? Os professores trabalharam imensamente mais. Quem é professor Muito. sabe que nós trabalhamos 3 vezes mais do que a gente estava trabalhando, né? Por quê? Porque antes a gente vai dando a aula, vai explicando, vai passando na lousa, vai tendo os slides, enfim, né? Depende da metodologia, mas você está ali interagindo com o aluno. Quando você está em casa e você tem que dar uma aula online, todo esse material tem que ser preparado antes, pensando em cada passo a passo que o aluno possa ter, porque você não tem como escrever numa lousa ou mostrar ali na hora. Você tem que ter tudo já pensado e esquematizado para que qualquer dúvida do seu aluno, qualquer esclarecimento, você tenha feito passo a passo para ele, através de slides, através de vídeo, através de alguma coisa, para que esse aluno entenda esse conhecimento, né? Eu dou aula de TI, existem algumas coisas bem técnicas, né? E eu tive que comprar uma câmera específica para filmar a minha mão, por exemplo, né? Porque eu tinha que fazer algumas coisas, alguns dados específicos que eu não tinha outra possibilidade de fazer a não ser desenhando, a não ser fazendo mesmo ali, né? Entendi. Então o pessoal não imagina, né? A estrutura de montagem, de aplicação, de empenho, né? E eu estava dos dois lados da moeda, tanto do lado como professora, como do lado de coordenadora dos cursos. Sim. Computacionalmente falando, a instituição teve que, do dia para a noite, fazer, por exemplo, 100 milhões de alunos ficarem ativos online, né? Então, assim, não é uma questão de colocar mais água no feijão, né? É, Tem uma série de estruturas, de sistemas, de software, e aí a gente começou a ter dificuldade porque a própria telefonia do Brasil não estava preparada para esses acessos de uma demanda tão grande, né? no mundo. Então, no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, a gente trabalhou arduamente, tá? Hoje, nessa semana, eu vi uma coisa divina que eu adorei.
pessoal que trabalha administrativamente, por exemplo, em áreas que são consideradas estratégicas dentro de empresa, a empresa começou a liberar VPN. O que é VPN, né? É uma rede específica, né, para que os funcionários trabalhem com segurança nessa rede. Ela é uma rede de internet, só que ela é uma rede de internet privada. Existe um dono, né? A internet é pública, gratuita, né? Livre. E essa rede não, ela é paga, ela é de uma empresa específica que utiliza como se fosse um túnel dentro da internet. Então, isso para a empresa se torna um pouco mais seguro, mais eficiente, mais tráfego de dados. Eu costumo dizer assim, é que como se eu construísse uma rodovia como imigrantes, particularzinha só para mim, sem que outros carros estivessem trafegando ali. Então, isso facilita que eu não pegue trânsito, que eu não pegue, que tenha mais dificuldade de acessos, de fraudes, né? Então, tudo isso facilita. E hoje eu vi pessoas, por exemplo, de bancos dando esses direitos de VPN, ou seja, de redes particulares para alguns funcionários em casa, né? Então, eu considero isso uma evolução gigantesca, né? Começaram a perceber que dá certo, né? Que a estratégia, ela sim, ela dá muito certo, né? Então, antes a gente pensasse, primeiro, quando começou a internet, a gente pensava só ali no gerenciar o pagamento das pessoas. Depois já percebeu que podia se ter algo mais gerencial, né? E graças a Deus, hoje a gente já está no nível estratégico, na tomada de decisão. Nenhum executivo, nenhum CIO, nenhum presidente vai conseguir trabalhar sem acesso às informações, seja eles de TI como das outras áreas. E hoje o TI ele ganha um potencial em relação a tudo isso, que está voltado à governança de TI, a fidelidade, a integridade, a transparência dos dados e compliance, ou seja, alguma coisa que vai gerenciar se de fato isso está acontecendo. Então, as empresas já começam a observar que de fato a gente está trabalhando e muito, né? Não é porque você está em casa que você não está produzindo. Mesmo porque se você tem chefia e hierarquia, você tem atividades, tarefas para realizar e essas funções são verificáveis, né? Então, facilmente você consegue demonstrar ali seu trabalho, suas ações e suas interações. Então, cada vez mais nós temos a TI usando em todas as áreas de conhecimento. Para o usuário, para o funcionário, para o gerente e para a tomada de decisão, aonde cada vez mais nós temos controle de todos os níveis que podem haver, né, existir dentro da empresa, da instituição como um todo. Excelente. Antes, né, você até era engraçado, teve um divisor de águas no home office. Você podia fazer home office, mas você não tinha acesso às redes internas, né? E aí só alguns funcionários tinham o privilégio, né, do acesso ao VPN, né, para poder acessar a rede Na interna. verdade, esse acesso em uma das empresas que eu trabalho surgiu só esta semana. O ano passado inteiro eu fui fisicamente no local de trabalho, mesmo em tudo, né? Existem algumas situações até engraçadas, né? Que a polícia chegou e a gente se escondia para a polícia não ver quem estava lá dentro, coisa do gênero, né? É, é verdade, é verdade. O pessoal sabe que eu estou falando verdade. Então, graças a Deus, hoje, né, a empresa percebeu que, pelo amor, né, vai matar os funcionários, porque, infelizmente, nós estamos numa fase extremamente crítica, né? Então, não dá. Então, essa quebra, às vezes foi pelo amor e às vezes foi pela dor, mas ela está acontecendo, né? E quando eles descobrirem que aumenta a produtividade, que o funcionário é feliz, existem empresas que têm um deslumbrar tão bom que manda, por exemplo, para sua casa utensílios da sua empresa para favorecer ou facilitar a vida do funcionário. Então, por exemplo, Cadeira, que e exatamente. maravilhoso. Sim, então olha só, a empresa percebeu
Sem falar que daqui a pouco, na hora que eles realmente fizerem os cálculos, eles vão gostar da ideia, né? Por quê? Porque está usando o equipamento do funcionário, está usando a internet do funcionário, né? Não está pagando uma série de itens que pagaria se o funcionário estivesse lá presencialmente, inclusive até o espaço físico, água, luz, telefone, né? Então, com isso, na verdade, a empresa está tendo evolução e de redução de gastos e aumentando a sua produtividade, né? Porque cada vez mais está percebendo que o funcionário trabalha melhor e mais feliz se ele tiver um ambiente de trabalho que favorece, né? Essa Todo funcionário é importante, né? Ele se sentir feliz no seu ambiente de trabalho, seja na sua casa, seja no seu trabalho, de fato. Sim. E essa semana eu estava dando uma aula sobre engajamento e eu apresentei um estudo do Instituto Gartner. Antes de 2017, eles previam que em 2017, olha só quanto tempo já passou, né? É um passado recente, mas isso já está no passado e foi previsto antes disso, né? E a maioria das empresas ia começar a trabalhar num sistema onde o funcionário ele traria o seu próprio equipamento, né? O BIOD, né? Bring Your Own Device, né? Você trazia o seu próprio equipamento por várias razões. Ou porque isso era um acordo com a empresa, ou porque você tinha preferências. Eu estou acostumado com o meu note, com o meu celular, eu gosto do celular Android, não gosto do iOS, gosto do Android. Tenho os meus contatos aqui que eu interajo com eles para trabalho. Se eu for ter que transportar tudo para um outro, dá, dá confusão, né? E Então, é verdade, né? e com isso, os dados, que eram uma projeção, iam ver que o funcionário ia poder trabalhar em casa com mais tranquilidade, né? Que ele teria mais autonomia com os equipamentos, porque às vezes, eu não posso ficar o lugar porque eu tenho que ir com o equipamento da empresa, o equipamento da empresa não pode sair do raio de 10 quilômetros, por exemplo. Sim. E se você precisasse disso, tinha que pedir autorização para instâncias bem altas, né? E às vezes até sair essa autorização, perdão, a sua visita já tinha ido. Imagina, eu Então, brinco, eu falo que a gente tinha que falar praticamente com o Papa, que falava com Deus, que devolvia para o Papa, que devolvia para não sei quem. Quer dizer, até a pessoa, até a empresa tomar uma decisão que você podia talvez ter um deslocamento com seu equipamento, a gente tinha acabado a reunião fazia tempo, né? sim, E assim, eu não sei você, mas mesmo na empresa em que eu trabalho, eu prefiro 1 milhão de vezes estar com o meu equipamento. Então, o que muitas vezes, realmente, de fato, a gente acontece isso, você leva o seu equipamento, né, o seu notebook, e liga na conexão da empresa. Então, você pega os cabos de rede lá da empresa, coloca na sua máquina, pede para ter uma permissão especial para você poder usar o seu equipamento, porque existe toda uma norma de segurança, né? Eu falo que, além de ser professora, trabalhar em banco não é brincadeira, né? Então, a gente tem toda uma parte aí de IT, de segurança, que então o equipamento precisa ser liberado para ser inserido nessa rede. Você trabalha muito melhor e a produtividade acaba sendo muito maior. Tenho certeza que nessa entrevista que você viu, tem dado bons resultados até hoje, sim, né? sim, sim, Então, as ações eram muito boas, né, de resultados. é, E a gente viu que, por mais que não estivesse pensando nesse cenário, as empresas fugiram aí dessa visão. O ano passado tiveram que aprender pela dor, né? Porque de uma hora não tem para outra, opção. de um dia para o outro, você vai ficar em casa, seus colaboradores vão ficar em casa e não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Ou você cria um mecanismo inteligente de trabalhar através de home office, ou você está fora. Simplesmente assim. Por quê? Porque as empresas precisam de vantagens competitivas. Para que eu tenha uma vantagem competitiva, eu preciso ter informações, eu preciso ter dados. E se eu não tenho meus funcionários inseridos nessa rede e nessa tomada de decisão, a minha empresa vai ficar ultrapassada. E aí aquela ideia, né, de
ah, só ficar em casa não vai precisar. Não, é muito pelo contrário. Existe um empenho muito grande para que tudo isso dê certo, né? Computacionalmente também. Então, há um trabalho, há um investimento. A computação, gente, toda, em todos os segmentos, ela luta por uma coisa que a gente chama que trabalhar na linguagem natural, ou seja, o mais próximo do homem, né? Amigável, tornar cada vez os softwares, os acessos, as tecnologias cada vez mais simples e mais fáceis para que a gente possa trabalhar e interagir com elas, né? Então, hoje a gente observa todas as áreas de conhecimento se reinventando, né? Então, vou dar um exemplo aqui que foge um pouco ao nosso contexto, mas, por exemplo, né, uma academia, né, de ginástica se reinventando, né, em aulas, assim como nós, online, para que os seus alunos tenham as suas aplicações, tenham as suas atividades. Até Né? a questão de casamento online, né? Sim, né? Nós temos... Enfim, tiveram que se adequar. Recentemente eu fui até um chá de bebê, mas era um drive-thru. Ah, que legal, que interessante. Tinha ali um recuo para você entrar com o carro. Os pais estavam com a garagem aberta e ali eles montaram todo o cenário, né, de decoração. Olha que coisa inteligente. Cada um dos carros que parava lá entregava, né, o presente. Eles vinham até a porta do carro, você de dentro, eles de fora, tiravam fotos e te entregavam uma sacolinha, salgadinho, higienizava tudo. salgadinho, refrigerante, tudo individual, assim, dentro dos potinhos e tudo com a decoração do tema que eles escolheram. E você ia embora. E o próximo, e o próximo, e o próximo, e assim foi. Eu achei muito legal. A ideia foi muito bacana. Novamente, a gente tem problemas com tecnologia exatamente por quê? Porque há uma demanda muito grande de pessoas utilizando, né? E por mais, por exemplo, que eu tenha uma conexão muito forte, grande, assim, na minha casa, vamos dizer assim, para uma casa, entre aspas, né? Mesmo assim, não suporta a quantidade de acessos de pessoas que estão acessando a internet simultaneamente. E isso acaba dando algumas falhas. Mas essas falhas geralmente são só em vídeos, né? Em transmissões ao vivo. Na hora que você manda dados, essas coisas, isso não acontece. Pode levar um nanosegundo a mais, mas chega. Como é um nanosegundo, fica meio que imperceptível para a gente, né? E exatamente isso, né? Desafiadoras, né? Porque com essa volta de todo mundo para casa, nós nem saímos, né? Mas aqueles que foram e estão voltando, aqueles que foram e estão voltando, estão usando as redes, né, disponíveis. E eu já percebi que essa semana, ontem à noite e hoje de manhã, eu tive muita dificuldade, muita mesmo, para dar aula, né? E tive que gravar aí podcast, mandar para os alunos, para que eles não ficassem na mão. Mas foi bem difícil ontem à noite e hoje de manhã foi impossível. E aí, com tudo isso, a gente ainda tem, né, as vendas virtuais, que é uma expectativa, né, de superar, e superou mais do que o dobro as vendas físicas, né? Então, hoje em dia, se trabalha muito mais em vendas virtuais, financeiramente, valores mesmo, né? Ultrapassaram o dobro das vendas físicas. E além disso, né, desse trabalho de vendas, de divulgação, as empresas estão se reinventando, né? Tentando reduzir custos, investindo em tecnologias e esperando aí, por exemplo, uma das ações novas que as empresas utilizam é a internet das coisas, né? Cada vez mais nós temos aí acessos, né, de internet das coisas. Essa era a minha próxima pergunta. É que a gente é muito, né? Já estamos antenados. Então, a internet das coisas, ela vai ser de fato implantada e de fato a gente vai utilizar isso quando chegar uma tecnologia 5G no Brasil, tá?
Na verdade, a gente mal tem um 4G, né? Então, a gente ainda tem muita falha, muita falta de investimento para que a gente tenha, de fato, uma rede que atenda a necessidade de todo mundo. Tá? Então, há um investimento muito grande na área de tecnologia e de inovações para que a gente tenha a distribuição desse sinal e de acesso 5G. A partir do momento que a gente tenha, de fato, esse acesso 5G, aí sim, de fato, a gente vai começar a internet das coisas, né? E a internet das coisas, ela vem para facilitar ainda mais a vida do homem, né? Então, liga a luz, desliga a luz, desliga a luz do banheiro, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, liga a minha máquina de lavar, desliga a minha máquina de lavar, põe meu pão para assar e por aí nós vamos, né? Então, cada vez mais, a tecnologia ela vem para isso, não só para inovar, mas para melhorar, né? Então, por exemplo, uma tecnologia hoje, por exemplo, a geladeira, né, que trabalha com a internet das coisas, ela não tem só essa função de smartphone, de falar, de acessar, de ver uma foto, de mandar um e-mail, de fazer um vídeo. Ela tem, por exemplo, ela faz com que a durabilidade das frutas e legumes ali dentro tenham 3 vezes maior do que uma geladeira normal. Então, uma alface lá dentro, ela dura 3 vezes mais do que uma alface numa geladeira comum. Então, ela não tem só essa função bonitinha, né, entre aspas, de conectividade. É muito mais que isso. Isso vai impactar bastante aí os setores de supermercados, mercados, né? E também uma outra realidade surge, né? Um pouco controversa, porque hoje a maior parte das funções de controle da internet das coisas, não que seja só isso, mas uma grande parte são coisas que você consegue gerenciar à distância e que isso vai ajudar muito para quem tem idosos em casa, né? Até para você monitorar se está acontecendo alguma coisa, se precisa fazer uma intervenção à distância, né? Esqueceu o fogo aceso. Aí você tem que sair de onde você está para correr lá para ajudar, para resolver uma situação dessa. Rezar para não ter explodido, né? Exatamente. Ainda chegar lá rezando para não ter acontecido mais nada. E quando você tem, né, desenvolvida a internet das coisas, uma das facilidades, uma das utilidades, né, que você pode ter é essa, né? E fora o monitoramento, de você estar ali num Big Brother, né, da sua própria casa. E você, hoje isso já é possível com alguns sistemas de segurança, né, e que são adaptados também para monitoramento de idosos, mas ainda a gente percebe que é algo um pouco distante, né? Assim, não é muito caro, precisa de muito investimento para ter essa tecnologia em casa, né? E aí isso fica não viável. E agora com a entrada, pelo menos é o que a gente espera que desenvolva, que seja trazido de fato aqui para o Brasil, e isso vai ficando mais popularizado, né? Isso vai ficando mais massificado. E as empresas precisam pensar nisso, porque cada vez mais os seus produtos precisam ser competitivos para que ele entre nesse mercado. Alguém vai ter que produzir a conectividade das coisas. Alguém vai ter que administrar a internet das coisas. Então, sempre há o lado humano da história. Então, se eu não tenho pessoas que desenvolvam tecnologia, empresas que pensem em desenvolvimento, empresas que invistam, né, nessa tecnologia, a gente não tem um retorno. Então, tudo é um ciclo, né? A gente tem que ter cada vez mais as empresas investindo, né? E interagindo com tudo isso para que a gente possa ter os avanços tecnológicos necessários, né? E é muito importante também, né? A gente pensar nas energias renováveis, né? O que a gente chama de TI verde. O que é TI verde, né? Palmeirense? Não, não é palmeirense, ok? Apesar de você não é, tá? É sustentabilidade, meio ambiente e responsabilidade social. Então, cada vez mais a gente precisa gerar, né, recursos. Hoje, o carro híbrido,
que é o ligado na tomada, na energia elétrica, ele tem um consumo, se eu não me engano, de 80% a 70% menor em custo financeiro do que um custo de combustível. Então, por enquanto, é muito importante e muito útil para quem tem, que roda muito, né? Quem tem deslocamentos muito grandes, ele acaba tendo um retorno muito grande de investimento. Só que a tecnologia ainda é cara. Então, comprar um carro híbrido, ou seja, eletrônico, ainda está muito caro. Mas é uma tecnologia que vai ser, daqui a pouco ela fica popular e fica mais acessível para todo mundo. Sim. Né? Então, o tempo inteiro as empresas têm que estar de olho em tudo que está acontecendo, porque senão a empresa fica ultrapassada, né? E aí não tem como ter informações dos outros concorrentes, dos seus competidores, né? A barganha ali que existe entre fornecedores, concorrentes, clientes, né? E consequentemente fica para trás, né? Então é a novidade, é a inovação, a tecnologia ela vem arrebatando e não dá para frear isso com as mãos. Seria muito importante que as empresas conseguissem observar que elas são muito mais produtivas quando ela olha para o seu capital humano, que é para o seu funcionário, né? Que é para o seu empregado, que ele pode estar sim na casa dele trabalhando, trazendo uma rentabilidade para a empresa às vezes muito maior do que a empresa tinha no presencial. É lógico que existem alguns casos que não tem como ter home office, por exemplo, um químico que vai fazer a mistura lá dos seus componentes. Não dá para fazer home office. Tá? Mas o que é possível é muito engrandecedor para ambas as partes. E eu tenho certeza que as empresas vão gerar ótimos resultados com isso. É o que esperamos, né? Evolução, né? Evolução de... E sem, né, a parte tecnológica não é possível. Assim como sem as pessoas também, as partes, né, trabalhando todos para um único objetivo, né? Gerando resultados, né, que são compartilhados e não fica só para uma das partes, né? E também seria importante que as empresas começassem a patrocinar esses equipamentos que a gente trabalha, né? Não deixar só o funcionário, né, ter o pagamento dos nós, essas coisas, mas que as empresas também começassem a falar, não, vou investir, né? Sim. E aí também investissem um pouco nesse desenvolvimento, né, de o melhor, né, computador, né, para o funcionário vai ter uma rentabilidade melhor, um funcionamento melhor, né? Então tudo isso é muito importante. Ok. Bom, tem um comentário aqui falando parabéns pela escolha, a abordagem de Obrigada, professor. importante para a atualidade. Muito obrigada pelo comentário, Fábio. Não tivemos perguntas, sinal de que você foi super didática e deixou tudo muito bem esclarecido. Professor é professor. Se alguém quiser escrever para a gente, fiquem à vontade, podem escrever. Temos o nosso e-mail, que eu vou colocar aqui no chat. Ou vocês podem mandar aqui pelo direct do Luiz. Instagram, né? E a gente responde para vocês assim que possível. Assim também, como se vocês tiverem sugestão de temas, sugestão de convidados, nos mandem, a gente tenta atender aí todas as necessidades, né? Todas as sugestões. E olha só, já tem aqui no chat o e-mail elaine@encipro.com.br. Se tiverem perguntas para a Eliane, podem direcionar para mim, eu envio para ela, encaminho as respostas. Com o maior prazer. E estamos sempre à disposição de vocês aqui. Daqui a 15 dias voltaremos ao nosso momento de gestão, falando da Lei da Proteção Geral, Lei Geral da Proteção de Dados, que é um assunto também que está fervendo aí. E com a nossa convidada, a doutora Maria José. E aí
estaremos online daqui 15 dias, nesse mesmo horário, a partir das 18 horas, uma duração prevista entre 30 a 40 minutos, para ser dinâmico, né? Para que vocês se atualizem, mas de uma maneira sem tomar muito tempo de todos. E estamos aqui à disposição de vocês. Eliane, muito, muito, muito obrigada, mais uma vez, pela Obrigada a você. oportunidade e por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. Olha a vantagem de trabalhar em casa. A gente tem os pets com a gente. O que faz a gente feliz também. Muito obrigada, Cid. Prazer em ter você, né, como uma grande gestora, né, né, transmitindo com a gente uma conversa amigável, né? Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo convite e agradeço imensamente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem.